Bom, a aula de hoje ela vai ser sobre formatos de vídeos curtos, né? A gente vai fazer especialmente com foco no Instagram, porque a gente já teve uma aula que a gente usou o Canva, teve uma outra aula que a gente usou o CapCut e hoje a gente vai editar no Instagram, porque como a gente vai falar de Reels, então decidi focar no Instagram, né? Vocês já tiveram experiência de editar no Instagram? Já. Eu só editei no Instagram. Fala você primeiro. Eu estava no Instagram, mas era quando tipo, acho que ainda não tinha Reels. E depois eu estava, se eu fosse publicar alguma coisa, eu estava antes de mandar pra rede. Uhum. Nunca editei Dentro do... E você? Vou perguntar porque eu fiquei na dúvida. Esse Reels é aquele que a gente coloca naquela bolinha dos status que depois sobe durante o dia ou aquele que vai no feed? Ele fica no feed, só que aí ele fica, tem um ícone, eu vou mostrar pra vocês, mas aí tem, ao invés de ser fotos, é onde tem vídeos, né? Mas você pode compartilhar nos stories, né? Ah, esse que vai embaixo eu nunca fiz, eu só coloco aquele que tem o tal do boomerang, que é o Tá. que eu sei, mas esse outro aí não, só coloco foto mesmo. Ah, legal, então acho que vai ser útil, Pra né? mim vai ser útil essa aula, Ju. Vou fazer algo que eu não faço. Então, aí a gente vai ver um pouquinho sobre Reels, né? Então, Reels é o nome dado pelo Instagram aos vídeos curtos publicados na plataforma. Aí eu estava pesquisando aqui, né, que aí é isso, o Reel em inglês pode significar rolo de filme, sequência audiovisual curta, compilados de vídeos. Aí eles foram criados como formatos de vídeos rápidos, verticais e dinâmicos, pensados principalmente para consumo no celular. Aí são geralmente vídeos curtos, né? No momento o Instagram deixa fazer até 1 minuto e 30. Formato a gente usa em vertical, né? Por causa da tela do celular, né? Que da outra aula a gente falou do horizontal também, né? Mas o ideal aqui é vertical. Edição rápida, música, legenda e efeitos, forte circulação pelo algoritmo. Então eles se tornaram um dos formatos mais importantes das redes sociais porque são priorizados pelo Instagram e possuem alto potencial de alcance e compartilhamento. Aí essa aula está no Classroom, viu? Para você não se preocupar com anotar tudo. Assim, você pode anotar, claro, mas digo só para você ficar tranquila. Então aí o que eu tinha falado, né? A gente vai ver como funcionam os Reels, a gente vai compreender como que o algoritmo ele distribui esses vídeos, conhecer formatos populares. A gente não vai ver absolutamente todos que existem, mas a gente vai ver os mais que estão mais em alta, assim. A gente vai assistir um de cada. Aí a gente vai aprender a estruturar os roteiros curtos, né? Porque pelo Reels ter pouco tempo, é muito importante que a gente faça uma boa estrutura de roteiro para que você consiga passar a ideia de forma mais eficaz, né? A gente vai entender estratégias de retenção das pessoas que acompanham, para elas acompanharem o vídeo até o final, enfim, a gente vai ver quais são as estratégias para que isso se mantenha, né? A gente vai fazer um reel na prática, aprender a edição básica diretamente no Instagram e a gente vai apresentar entre nós, né? Se eu falar rápido, vocês me falam, tá? Bom, então o Instagram não quer apenas visualizações, o algoritmo ele prioriza conteúdos que mantêm as pessoas assistindo e interagindo. Os principais sinais analisados são retenção, que significa quanto tempo mais uma pessoa assiste, né? Compartilhamento, então que o vídeo seja muito compartilhado, a gente vai entender que ele é um vídeo bom, né? Salvamento, então eu não sei se vocês já salvaram conteúdo no Instagram, é como se fosse uma bandeirinha assim de festa junina e aí você salva, dá para criar pastas, então o algoritmo ele também consegue perceber se as pessoas salvam mais os conteúdos, né? Geralmente os vídeos desculpa interromper. Que é isso? Do Instagram geralmente tem que ser de 1 minuto? Você pode ser menos, mas o máximo que você consegue fazer é 1 minuto e 30. Ele tem um limite, mas você pode fazer menos tempo. Você pode fazer mais de um Reels também, né? Mas um vídeo, é até 1 minuto e 30. Porque eu acho que tem essa intenção também de serem vídeos curtos para as pessoas consumirem mais. Porque se você tem um vídeo muito longo, primeiro que hoje em dia as pessoas não têm tanta paciência. E segundo que tem uma questão de quantidade, eles querem que as pessoas consumam, né? Aí quanto mais assistidas novamente, isso é um dado que mostra que é um vídeo interessante,
mais comentários, mais interessante, e conclusão do vídeo, assistir o vídeo inteiro. Isso também eles conseguem perceber. Quanto mais tempo as pessoas permanecem no Reel, maior tende a ser a sua distribuição. Então, conforme as pessoas assistem o vídeo inteiro, mais ele vai ser distribuído, porque vão entender que isso vai fazer sucesso, que isso vai ser levado em conta, né? Aí as métricas, que são métricas no Instagram, são os dados e números que medem o desempenho do seu perfil e das suas publicações. Elas funcionam como um termômetro em tempo real, mostrando quem está vendo o seu conteúdo e como que estão interagindo com ele. Então, aí o que vale é o tempo assistido, quanto tempo as pessoas permanecem no vídeo, que é o que a gente tinha falado, né? Mas aí eu coloquei os nomes também em inglês, que geralmente são utilizados, né? Replays, que é quantas vezes o vídeo foi revisto, shares, compartilhamentos, saves, salvamentos, visitas ao perfil, conversão em seguidores, então as pessoas que começam a seguir a página depois do post, né? Comentários e a taxa de conclusão, que a gente já falou, isso é só uma... Então, retenção, né, que significa o tempo que as pessoas continuam assistindo o vídeo, ela é uma das métricas mais importantes, né, porque elas ajudam a mostrar o resultado logo no início, criar curiosidade. Estratégias que ajudam, né, então você mostrar o resultado, quando a gente fala mostrar o resultado, não necessariamente isso acontece para todos os vídeos, mas, por exemplo, olá, tudo bem? Bom dia. Formas que ajudam a permanência, né? Então, mostrar o resultado logo no início, criar curiosidade, usar cortes rápidos, evitar pausas longas, manter o ritmo constante. A gente vai ver isso melhor com os exemplos sobre essa questão das estratégias e das estruturas, né? Então, o que a gente falou sobre o salvamento, né? O Instagram, ele entende compartilhamentos e salvamentos como sinais fortes de valor. Então, compartilhamento, quando alguém envia o Reel para outra pessoa. Salvamento, quando alguém guarda o conteúdo para rever depois. E aí, conteúdos educativos, listas, tutoriais, geram muito salvamentos. Então, é um formato que é interessante de ser produzido, porque as pessoas, por exemplo, têm uma receita, têm dicas, e aí as pessoas salvam mais para depois poder assistir de novo, assim, né? Para mandar para as outras pessoas, enfim. Isso não é uma regra oficial, tem várias discussões e debates sobre qual é o melhor horário para postar, fazer um Reels, postar no Instagram, né? Mas o que é mais entendido é que seja antes, por exemplo, de um horário de trabalho comercial, mais ou menos, hora do almoço e de noite, porque é um horário que as pessoas não estão trabalhando, é o horário quando você está no metrô, indo para o trabalho, quando você está indo para a faculdade, hora do almoço, enfim. Então, tem várias páginas que eu sigo de memes, por exemplo, que eu já reparei que é sempre 6 horas da tarde que eles disparam, que eu acho que é um horário que as pessoas saem do trabalho, enfim. Então, na verdade, assim, não é para a gente pensar sobre isso como uma regra, mas pensar como uma estratégia, né, para você poder atingir mais as pessoas, né? Tem gente que acha, por exemplo, que domingo é um dia que muita gente não vê tanto, que de terça a quinta-feira tem mais, as pessoas estão menos, não estão menos, estão mais na internet, mais no computador, mais no celular do que no final de semana. Então, é mais isso, de pensar estrategicamente, assim, né? Aí a gente fala, né, que os formatos de Reels que mais funcionam são aqueles que conseguem organizar linguagem, narrativa, edição e expectativa do público. Então, você pensar nesses detalhes, mas é isso, não existe só um tipo de Reel viral, e aí diferentes formatos funcionam para objetivos diferentes, e às vezes você pode, por exemplo, ter uma página em que você utilize mais de um formato, enfim, não necessariamente isso tem que ser algo rígido. E uma coisa que a gente vai ver também é que existem formatos de Reels que são muitas vezes híbridos, né? Você consegue fazer mais de um formato no mesmo vídeo, né? E alguém tem algum comentário, alguma coisa? Não? Então, a gente vai ver alguns formatos aqui, como, por exemplo, antes e depois, né? Que aí o formato antes e depois, ele trabalha na transformação visual rápida. Ele funciona porque ele cria contraste imediato entre começo, processo e resultado, né? Esse formato ele costuma gerar retenção porque o público quer entender como aconteceu a transformação.
Ele pode ser usado com questão de maquiagem, edição, fotografia, decoração, vídeo, moda, edição de vídeo. A gente fala que é interessante fazer muitas vezes, colocar essa coisa do antes e depois. Tem gente que faz, por exemplo, mostra o resultado e depois mostra, tipo assim, não necessariamente você coloca só o antes, mas você pode brincar também com essa questão das pessoas que se interessam por ver como que foi feito. Pode falar. É a questão do storytelling, né? Que junta com a questão da jornada do herói, etc. Que você tem as três etapas, né? Que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Só que como as pessoas elas estão muito mais... Elas têm mais esse problema de retenção de atenção, então a questão da introdução ela tem que ser muito curta, porque você precisa chamar a atenção muito rápido. A pessoa não vai querer ficar esperando, etc. Então é por isso que muitas vezes eles mostram o resultado antes de mostrar o processo, para que a pessoa não precise ficar esperando. E às vezes cria mais expectativa, principalmente nesse caso, assim, quando elas veem um resultado e se interessa. Até não sei se vocês viram, mas tem um estilo assim por exemplo, de vídeo, que ao invés da pessoa estar se maquiando, ela está tirando a maquiagem, desmontando a fantasia. Eu acho curioso isso também, assim, né? Essa questão desse processo inverso, né? Aí eu trouxe dois reels aqui só para a gente ter como exemplo. O segundo eu acho que é IA, tá? Então só para avisar, assim. Mas assim, aí eu vou até falar, né, fazer uma justificativa aqui, que foi um processo difícil para mim escolher Reels para dar aula, porque tem muita opção, mas tem muita opção muito ruim também. Então você coloca a tag, né, para pesquisar o tipo de vídeo, e nossa, tem umas coisas muito ruins, ou sei lá, com muito palavrão, enfim. Aí eu achei que não seria interessante trazer aqui. Mas enfim, eu trouxe só alguns exemplos. E não reparem, caso vocês não gostem, assim, é só realmente para a gente pegar o formato, tá? E assim, esse vídeo, apesar dele não ser um tutorial, assim, mas eu acho que serve um pouco também para essa coisa de você ver o processo, né? E que a gente estava falando que é um tipo de Reels, assim, que atrai as pessoas, né? E também acho que tem essa coisa da criança fofinha, né? Tipo, acho que tem muitos vídeos, assim, que tem um pouco dessa coisa afetiva, assim, né? Aí esse vídeo aqui que eu falei, que eu acho que eu acho não, é IA. E tem muitos vídeos de limpeza. Eu não sei se vocês já viram, às vezes aparece para mim, tipo, limpando o sofá, limpando o tapete, a organização. Eu acho um pouco bizarro, assim, porque no YouTube tem muito isso, assim. Tem youtuber que paga para ir na casa de uma pessoa, tipo, que tem a casa imunda para arrumar. Então, para limpar. E aí eu acho que isso tem um pouco a ver também com essa coisa de você esperar o resultado, né? E isso acaba gerando a retenção, né? Porque você vai querer ver o vídeo inteiro. Então, é uma estratégia. Mini vlog, que é uma narrativa curta do cotidiano, né? Então, ao invés de apenas mostrar imagens aleatórias, o Reel cria a sensação de acompanhar uma experiência.
Então, geralmente o início da situação, desenvolvimento, um pequeno desfecho. Não é nada assim tão uma narrativa assim tão, sei lá, definida, né? Mas tem tipos, né, desse estilo que é de rotina, bastidores, gravação, trabalho, estudo, eventos, que é um formato que aproxima o público da pessoa que cria o conteúdo. Então, quando fala bastidores, né, vem me acompanhar para a gente ver como que é a minha preparação para entrar no palco do show. Pesquisando, eu vi que tem um estilo assim que tá bem na moda, não só no Brasil, que é de você apresentar como é a sua rotina quando você acorda. Eu acho curioso, assim, que tem um certo padrão que, tipo, muitas pessoas, muitas mulheres fazem skincare. Eu não sei se vocês já viram, assim, mas, tipo, a pessoa fica um tempão passando vários tipos de creme e tal. Eu vi que tem muito na Índia também esse tipo de Reels, assim. Eu não sei se vocês já assistiram. Não? Aham. Não consome, né? Uhum. Eu também não é meu estilo, mas, enfim. Às vezes eu vejo que tem, às vezes, que é o que eu falei, não necessariamente uma pessoa que usa um formato, ela usa só esse formato, né? Tem muitas pessoas, assim, tipo, cantores, etc., que às vezes fazem esse tipo de conteúdo, né? Aí eu trouxe 2 exemplos para vocês para mostrar um pouco uma diferença. A gente vai ver sobre a questão de edição, né? A aula é sobre isso. E aí eu acho que esse primeiro, os 2, na verdade, eles trazem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar e que a gente vai tentar reproduzir isso na edição, que é a questão dos cortes para dar ritmo para o filme. Então a gente vai ver que tem uma velocidade de corte, eu não sei se vocês lembram quando a gente viu a linha do tempo, né? Que a gente faz vou só mostrar aqui rapidinho, mas assim, a questão de você colocar um monte de videozinhos, né, para deixar o ritmo mais veloz, né? Então você insere vários pequenos cortes para deixar o vídeo mais complexo, mais dinâmico, mais rápido, né? Quando é um vídeo mais longo, ele tem um tempo mais demorado e cortezinhos rápidos ele vai deixando mais dinâmico. A gente vai ver que esse daqui, por exemplo, ele tem essa ideia desse corte, desse dinamismo, né? E tem Pode falar. Eu tenho reparado nesses vídeos de Reels que a maioria, tipo, esses cortes tem entre 2 e 3 segundos. Uhum. Você sugere, tipo, um tempo desses cortes? Tem que ter esses 2 segundos? Ou você acha que é melhor, sei lá, ser um tempo maior, ser um tempo menor de um pro outro? Eu acho que depende, sabe? Eu acho que depende não só uma questão do ritmo, mas eu acho que depende do que você quer mostrar. Às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que faz isso já com um som já pré-estabelecido. Né, tem uns tipos de Reels assim, que a pessoa coloca uma voz off que fica repetindo a mesma, né, de trends assim. Então eu acho que não tem uma regra de tempo, sabe? Eu acho que tem essa ideia, por exemplo, de 2 segundos, 1 segundo, que é para ser mais dinâmico. Mas eu não acho que exista, pelo menos eu desconheço, assim. Eu acho que também depende, sabe? A gente vai ver aqui nesse primeiro a questão, além de você pensar em diferentes planos. A menina fala rápido, sabe? Tipo, tem uma questão aí que é isso, não necessariamente a pessoa fale rápido, mas na edição é comum aumentarem a velocidade, sabe? Então, acho que todas essas coisas que a gente vai ver são elementos que a gente tem que pensar depois, na segunda parte da aula, que a gente vai fazer a parte prática. Enfim, se vocês tiverem dúvidas, comentários e tal, fiquem à vontade. Eu vou colocar aqui o primeiro, que é brasileiro, e o segundo é de algum país asiático que eu não sei qual. Começando do Oi, me chamo Carol, e como vocês sabem, a gente perdeu a nossa só agora, um mês depois que a nossa vida tá voltando um pouco ao normal. Por mais que a gente tenha se mudado completamente a nossa vida, agora que a gente tá tentando fingir que tá normalmente uma segunda-feira. Pra quem não sabe, na segunda eu não trabalho, então eu fico em casa pra organizar tudo. Então eu já acordei organizando tudo, fui fazer meu café da manhã, porque ultimamente nem café eu tava tomando, só pra não ter que acordar mais cedo. Em casa a gente tá vivendo tudo no improviso, tanto que café da manhã, janta, a gente tá jantando tudo na cama, porque não tem onde ficar. Enquanto eu tomava café, eu fui lendo meu livro, que fazia um mês que eu não lutei contra a minha vontade, fui me arrumar, fiz um penteado, uma maquiagem básica, porque se eu fico em casa desarrumada e de pijama, parece que o dia não rende, eu me sinto muito. Aí troquei de roupa, coloquei um look bem quentinho, por mais que eu tava de chinelo e meia, pelo menos eu tava entrando uma série de perfume no corpo e no cabelo e fiquei cheirosa linda, né? Aí fui dar uma organizada na cozinha, gente, esses últimos dias eu não trouxe conteúdo porque eu tô sem ideia do que postar. O que vocês querem ver por aqui? Comenta aqui e um beijo até o próximo. É muito, muito rápido, né?
A gente vai ver também, né, que uma forma de você fazer com que as pessoas interajam com o seu conteúdo é o CTA, né, que é Call to Action, que é você meio que fazer a pessoa comentar, né? Então ela pergunta no final, tipo, comenta aqui que tipo de conteúdo você quer assistir, né? Então é uma forma de fazer com que as pessoas interajam com o conteúdo e ele seja mais distribuído. A questão que eu falei da velocidade, né? Que é até um pouco afoga um pouco a gente, assim, né? Não sei se vocês sentiram assim, mas tipo, você fica meio tipo, nossa, que frenético, né? Acho que tem essa coisa dá para você fazer mais planos em pouco tempo, já que não tem muito tempo e ela vai mostrar um monte de coisa, né? Mas eu acho que também tem essa coisa de que as pessoas não estão mais com paciência. Eu não sei se vocês viram, mas teve uma certa polêmica quando na Netflix colocaram um botão lá que você pode aumentar a velocidade de filme, né? Então as pessoas, por exemplo, nem para ver filme longa, elas estão com paciência de ver no próprio tempo do filme, né? E eu acho que isso é um reflexo desse tipo de vídeo, né? Assim, desse frenetismo, sei lá, que a gente vive de consumir conteúdos rápido, né? A gente vai ver esse segundo aqui, que eu acho que ele é divertido, assim, porque ele tem um outro estilo, apesar de também ser de mini vlog, né? Algo um pouco mais teatral. Aqui eu não sei porque ficou sem áudio. Desculpa, gente. É japonês. É japonês, né? Agora que eu reparei, o arigato. Que pena. Mas enfim, mais para ter essa ideia, né, da questão dos planos. O dinamismo ele não necessariamente é no que a pessoa está falando, né, como no da menina, mas é também na ação e consegue também passar essa ideia da passagem do tempo com o texto, né, que a gente vai ver que também é um elemento que é interessante de utilizar, porque, por exemplo, se a gente estiver vendo o vídeo com os nossos sons desligados no celular, a gente consegue entender o que está rolando, né? Então, é um elemento que é interessante, né? E tem essa coisa do dinamismo também, mas tem essa coisa mais teatral, mais, né, o começo, vocês viram, né, meio stop motion, assim, não sei. Enfim, eu acho que é um tipo de vídeo que também é interessante. Eu, pelo menos, acho mais agradável, porque ele é mais curioso do que o primeiro, né? Mas, enfim, são formas e formas, e quanto mais criativo você for, mais você pode ser atraente, né? Sei lá, acho que as pessoas... Tem muitos, que é o que eu tinha reparado também. Você coloca uma hashtag, né, procurando um tipo de vídeo, você vai ver muitos parecidos. Então, você conseguir reproduzir esse tipo de vídeo, mas de uma forma autêntica, você vai conseguir se sobressair, né? Vídeo de reação, eu não sei se vocês já assistiram, tem tipo o Casimiro, que ele é Casé TV, ele é bem famoso, assim, ele assiste vídeos e fica comentando, tem a Vanessa Wolff, tem várias pessoas que fazem esse tipo de vídeo que acaba que você está vendo 2 vídeos em um, né? Porque você vê a pessoa comentando um outro conteúdo, né? Geralmente a pessoa reage a vídeos, notícias, tendências, campanhas, memes. Geralmente esse formato mistura entretenimento, informação, opinião. Eu trouxe 2 exemplos que eles são também um pouco híbrido. O segundo é um pouco híbrido, porque a gente vai ver um outro tipo de formato que esse também utiliza esse formato, né? Aí eu vou colocar aqui para vocês. Geralmente tem, né, pessoas que usam essa tela dividida e tem pessoas que usam esse fundo verde, que a gente vai ver depois o que é o fundo verde, enfim. Mas só para trazer essas 2 diferenças, assim. Põe a minha rotina ser dia da merenda, mãe, esposa e dona de casa. E tudo isso aos 23 anos, hein? O primeiro desafio de segunda a sexta, minha mãe acordar às 4h30 da manhã e eu e minha irmã, pra mim, a pior parte, porque tudo que eu queria era deitar. 4h30 da manhã não dá. Um horário ok pra mim é 6 horas, nunca pode. 6 horas da manhã, agora 4h30 da manhã pra mim, gente. E eu lembro de uma gaveta velha que tem aqui em casa, cheia de boleto, minha irmã. Eu queria um ânimo para levar. Mas depois de um banho com água
vi 3 comentários sobre esse vídeo subindo. Não tem cara de bandido não, minha irmã. Eu sei que tu vai fazer isso. E deixa apurar um pouquinho, minha irmã, e pronto, o feijão tá pronto. Depois do feijão, minha irmã, eu fui logo cuidar de colocar a carne. Isso é tudo grande. Toda vez suja a panela do feijão, minha irmã. Eu vou logo com o meu paninho, que eu não gosto de mexer nessas panelas reações. E eu vou fazer uma carne cozida, minha irmã. Isso mesmo, de caldinho, sabe? Bastante caldo. Aqui eu vou acrescentar os temperos, deixo fritar, coloquei cebola, alho, tomate. Gente, eu tiro o chapéu, admiro muito que consegue fazer comida para, tipo assim, mais de 20 pessoas. Molho de tomate e tudo mais, né, irmão? Tudo que tem aqui com direito a tudo. Agora eu quero saber. Olha o tamanho da colher de pau. Até agora, tu nunca nem deixou um comentário nesse vídeo. Chegou a panela que eu mais amo, minha irmã. Ô, panelinha que eu amo. E fui lá e deixei brilhando porque eu sou dessa. Mano, que? Isso aqui na minha cabeça é uma cuscuzeira. Rapaz, isso aqui é cuscuz postado inteiro, gente. Bandida não. O braço quase caiu, mas eu deixei brilhando. O importante é isso. E hoje, se eu não me engano, a gente só fez 15 quilos de arroz porque foi bem pouca luz. Só Na carne cozida eu acrescentei nosso molho de batata, só esqueci de gravar mesmo. E olha só que salada mais esse. Tu assistiu até aqui, é sinal que tu gostou. Então se tu gostou, tu aproveita pra me seguir. Mas tu não inventa de me seguir na mão, não coisa nenhuma. Bota uma coisa assim tu. Isso sabe que foi pra escola toda. Rapaz. Oi? Tem. A gente... Então, assim, você vê que a chamada, né, que a gente vai falar, a gente falou, né, o CTA, ele rola também durante o vídeo, né? Então, vocês ainda não comentaram, você chegou até aqui e não comentou, mas não esquece de comentar. E ele é um pouco mini vlog também, né, o da menina, porque ela fala, né, o que acontece desde a hora que ela acorda, né? E a velocidade, né, também, que é muito rápido, né? Muito... a curiosidade, né, que, enfim, a gente vê o tamanho da panela, o tamanho de comida, como que funciona, não sei se vocês repararam aquela colher gigante de madeira, são coisas que geram interesse, assim, né? E agora eu trouxe um outro... Mas eu tenho uma pergunta que eu sempre fico questionando nas redes sociais. Porque, por exemplo, a menina fez um vídeo e postou nas redes sociais dela, porque ela queria engajar as redes sociais dela. Aí veio uma pessoa, pegou o vídeo dela, usou o conteúdo dela para poder agradecer a rede dele. Como que funcionam os direitos? Se tem algum direito autoral, se não tem direito autoral, ou tipo, é um mundo sem lei? Eu acho que é um mundo sem lei, mas eu acho que é boa prática você marcar a página. Geralmente as pessoas ficam bem nervosas se elas não são marcadas, mas eu acho que não tem uma lei. Nesse sentido, quando você publica alguma coisa na internet, ele está para a internet. Então, se ninguém fez mau uso disso, qualquer um pode utilizar. E as pessoas, elas tendem a não ver muito problema com a questão de react. Algumas pessoas veem, outras não veem porque geralmente quem reage são canais muito grandes. Então, se alguém olhou aquela pessoa reagindo e achou interessante o seu vídeo, ela vai procurar o seu canal para ela mesma assistir. Tá divulgando, né? Geralmente, essas pessoas, elas reagem por indicação, não são coisas que aparecem no feed dela. São coisas que alguém falou, reage a esse vídeo aqui, vê esse link aqui, tem essa conta aqui para você ver. Então, você acaba não só se mostrando para pessoas que geralmente recebem o seu vídeo, mas para pessoas que geralmente recebem o vídeo daquela pessoa. Então, vai o engajamento em dobro. Muitas pessoas, elas acabam passando por muito processo, ou muita questão judicial, porque elas se sentem ofendidas em ter o vídeo delas reagindo por uma outra pessoa, mas isso geralmente vem quando ou você é uma pessoa, tipo assim, geralmente são as pessoas muito soberbas mesmo, pessoas que, tipo assim, o meu é meu e você fica querendo se descer em cima do meu conteúdo, ou são pessoas que viram que você fez mau uso desse conteúdo. Então, você falou alguma coisa que elas não gostaram, ridicularizar. ou você ofendeu elas de alguma maneira, você difamou elas de alguma maneira. Então, isso pode acabar gerando alguma briga, alguma intriga. Mas, geralmente, isso acaba sendo acaba sendo de benefício para ambas as partes, então elas não têm muito. Bom, então agora um outro formato, né? Nesse mesmo formato é o vídeo que é de reação, mas a menina usa o fundo verde, que a gente vai ver depois o que é. Então ela está reagindo meio que em cima do vídeo, né? Mas esse daqui é bem rapidinho. Tá pensando aqui, ó, em fazer uma vídeo direto aqui, passando aqui de fora a fora, para poder
tipo, ele é bem... E assim, é bem aleatório. E eu acho que ele tem esse elemento surpresa, assim. Então, além dele ser curtinho, tipo, eu acho que tem essa... A menina, ela reage para vários tipos, ela é arquiteta. E então ela zoa bastante, assim, construções e tal. E só que aí também acho que tem esse elemento da surpresa que eu acho que gera... E a coisa do vídeo ser curto, eu acho que as pessoas logo já vão compartilhar, né? Então, eu acho que tem algumas... vantagens em ter esse formato de vídeo, assim, né? A gente vai ver também a apresentação pessoal, que aí, o que eu acho, assim, esse tipo de vídeo, ele é muito interessante para pessoas que têm um perfil profissional de um trabalho que queira passar confiança, né? Então, sei lá, a pessoa é psicóloga, a pessoa, ela... sei lá, ela tem algum tipo de trabalho em que ela acha que é importante que ela se apresente, qual é a trajetória dela, né? Tipo um cartão de visitas, assim, né? E cortes rápidos, imagens de apoio, exemplos visuais. A gente vai ver, eu achei bem interessante, a gente vai ver um vídeo que eu achei ele bem... achei ele muito bem estruturado, assim, apesar de parecer um pouco aleatório no sentido, sei lá, sobre uma fotógrafa, mas eu achei que foi muito bem feito, aí por isso que eu escolhi para trazer para vocês. Seja bem-vinda ao meu Instagram. Sou Ana Paula Guerra, fotógrafa há 18 anos e vivo para registrar emoções. Sou casada com Alexandre e mãe da Júlia e da Pietra. E você já reparou como uma foto tem o poder de guardar não somente um momento, mas um sentimento? O meu objetivo é fazer com que cada cliente se sinta super à vontade e viva a experiência, não só a foto. Meu estúdio fica na cidade de Blumenau e todo o meu trabalho é voltado para eternizar momentos únicos. Aqui, você esquece a câmera e lembra de viver. Seja para ensaio de família, ensaio de gestante, retratos profissionais ou casamentos. Minha fotografia não é para passar, é para permanecer. E se você acredita que momentos únicos devem ser eternizados, venha viver essa experiência aqui comigo. Eu me pergunto como eu consegui ver o canto de gente de fundo. É porque ela está no próprio estúdio dela. Ela faz vários planos, né? Que como eu falei, né? Então são vários pequenos vídeos que são juntados em uma linha do tempo, né? E aí dá para ver que ela foi bem inteligente a produção dela, porque ela vai passando por lugares e o roteiro dela é um roteiro que faz essa aproximação da pessoa, né? E ela faz uma forma afetiva, né? Então ela fala sobre a fotografia não é só uma foto, são os bons momentos, a fotografia. Então, assim, por isso que eu achei ele interessante, porque ele acaba não sendo só uma apresentação que poderia ser básica, que eu vou mostrar agora dessa atriz, aí depois a gente come, mas também ela utiliza, né, de artefatos. Então, por exemplo, a forma dela ir andando no estúdio, a luz, a câmera, é muito bem feito, né? Então, eu acho que é bem estratégico. E esse é bem curtinho, tá, gente? É de uma atriz que se apresenta. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Thaís Rodrigues, tenho 37 anos, 1,68 m, sou atriz e apresentadora com DRT. Hoje trabalho com campanhas publicitárias, peças de teatro, apresentação de eventos, videoaulas, vídeos corporativos, locução e modelo de mãos. Estou à disposição. E ela é modelo de mãos, acho engraçado. Exato. Então, mais para mostrar assim como que o outro, eu achei ele bem interessante por isso, assim, sabe? Que o outro ele te envolve de alguma forma. Ela falou de várias coisas e aí ela foi gravando assim, ficou mais interessante o vídeo. E a hora que ela falou de bastante coisa, né? Mas E aí, por isso que eu acho que é legal essa coisa dos planos, né? Da gente pensar em fazer diferentes planos, enfim. Querem comer? Então, só vou tirar foto. A gente pode tirar só uma selfie antes, na frente da... tá bom? Enfim, aí a gente continua agora a aula. A gente vai ver um outro formato. Tá, o que eu ia falar é que aí a gente vai, depois da gente ver a parte teórica, a ideia hoje é a gente fazer eu vou fazer, não é bem um sorteio, mas assim, a gente vai separar em grupinhos, duplas, e aí a gente vai pegar tema, formato, e aí a gente vai escolher o que tem ali das opções,
E aí vocês vão fazer um Reels. É vídeo de até 1 minuto e meio, então acho que vai ser rapidinho. Mas isso é pra frente. Vamos agora ver esse tipo. Eu acredito que vocês já devem ter visto, né, o que é uma trend, que é a tendência, né, o challenge, que é o desafio. Eu não sei se... Eu acho que o Reels ele aumentou o tamanho de duração. De 1,30? Porque faz 2 semanas que eu postei um Reels de 3 minutos. E foi? Ah, caramba, eu não estava sabendo. Agora dá pra colocar mais. Ah, boa. A duração. Obrigada por avisar. Mas vamos fazer um curtinho para a gente até treinar essa síntese, mas obrigada por avisar. De qualquer forma, eu acho que existem formatos que combinam com o tema, né? Então a pessoa vai falar um texto mais emotivo e daí ela precisa de mais tempo falando, mas eu acho que os que devem viralizar mais são mais dinâmicos, né? Então, mas obrigada. Os professores colocam como trends de tendência, mas que realmente não é uma tendência, né? Segundo o marketing, que a gente fala de tendência quando é uma coisa que ela vai durar muito mais tempo do que essas trends que duram um curto período. Eu acho que a gente usa esse termo, mas que só talvez termo, já... mas não é uma tendência. Acho que é porque... É uma coisa que é momentânea, que deve ter assinado outro nome, que eu esqueci o nome, quando é assim, é um viral? Período. Viral, assim, viral, porque depois ele passa, tem um curto, né, enquanto a tendência, ela, por exemplo, a escala 5x2. Tem empresas que já estão se antecipando a isso, porque sabem que é uma tendência. Antes mesmo de virar lei. Então elas estão se antecipando. Isso sim é uma tendência. Uma tendência, né? Inevitável. Faz sentido. Bom, então o que a gente fala, né? Da tendência é um formato, áudio, estilo de vídeo que se torna popular, e o desafio é um tipo de trend em que várias pessoas repetem uma proposta dinâmica. Isso é muito no TikTok também, né? Na verdade. Tem muitos vídeos que são colocados no Instagram que vêm do TikTok. Aí eu trouxe um exemplo que é um desafio, né? E eu acho interessante porque ele acontece em países diferentes. Então eu acho bacana a gente pensar também no ambiente digital como um lugar em que, por exemplo, os desafios eles se conversam independente do seu idioma ou independente do seu país, né? Eu acho que é interessante a gente pensar nisso também de uma linguagem universal, assim, entre aspas, sabe? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês já conhecem esse desafio? Não. Eu conheço. Você conhece? 3, 2, 1, go! Yeah, Julia! Yes! Yes, Mama! Yes! Uma animada essa menina. Yes, Ibrahim! Yes! Yes, Ibrahim! Yes! Yes, Mom! Yes! Yes, Ibrahim! Yes! Yes, Mom! Yes, Mom!
grupinho. Aí só para mostrar o outro, né, de outro grupinho, só para mostrar essa questão do que se repete, o que tem de autêntico, né? Esse eu acho que é um desafio também, que eles estão com uma camisetona, né, então tem uma dificuldade aí. Camiseta de time. No história. E o 2 ficou esperto, achou que era ele, foi lá e pulou. Já passou na frente, né? Bom, aí eu trouxe também o conteúdo emocional, que eu acho que é um tipo bem viralizado, assim, né? Esse tipo de vídeo, né? De conteúdo. E aí isso também cria uma aproximação, cria uma identificação. E eu acho que é bem inteligente, assim, desse tipo de uso pela questão do compartilhamento, porque muita gente acaba assistindo e quer passar para as amigas, para os familiares, mandar no grupo do WhatsApp, né? E geralmente traz essa questão de mostrar vulnerabilidade, experiências pessoais. Eu trouxe 3 exemplos aqui para mostrar diferentes tipos desse conteúdo, tá? Aí vocês veem que esse vídeo, por exemplo, ele não tem corte, mas ele, por exemplo, tem o som emocionante de fundo, né? A música. Então, é pensar o que você vai compor, né? Pode falar. Eu queria falar que era muito divertido essa questão de muitas pessoas, elas faziam realmente aniversário na sala de aula. Então, elas separavam o dia assim, conversavam com os professores, aí os pais levavam a comida, etc e tal, e aí comemoravam ali na sala de aula. Isso me fez lembrar. Bonitinho, né? Eu também, quando eu era criança. E hoje em dia não pode mais ter isso nas não? escolas. Não pode? Será que é porque tem criança que não pode levar? De crianças que não comem algumas coisas. Que Não sabia. Eles cortaram. Que nem na escola dos meus filhos, a escola fornece um bolo a última sexta-feira do mês e comemora os aniversariantes daquele mês. Mas daí nas escolas mesmo em si não pode mais. Você pergunta, pode mandar um bolinho? Tem várias questões também. Tem criança que tem a questão de social, que vai se sentir mal, né? Então, pedagogicamente, a escola é quase que impedida de fazer qualquer coisa.
Tiraram daquele negócio que as festas que antigamente existia na escola, agora é um tal de Dia da Família. Aí eles elaboram uma atividade, a família vai lá, mas é Dia da Família. É porque é por conta do cunho religioso. Porque é uma festa cristã, e aí não pode ter. Tipo, a festa junina, normalmente eles tratam como festa da colheita. Porque é tradição popular. Então tudo que tem alguma ligação ou política ou religiosa, na escola não pode ter. Eu pensei que era porque tem gente que não tem pai, por exemplo, e aí não tem dia, né? Por conta disso, por conta disso. E a família qualquer um pode representar a família. Independente se é pai, mãe, duas mães, dois pais, avô. Exatamente. Mas isso que ela falou, eu lembro que minha época de escola eu levava, a gente fazia, era gostoso. Na minha época, eu não tenho mais, tipo, lá eu tenho lá atrás. Próximo meu que tem aula tipo, no ensino fundamental, etc. Minha irmã ela está se formando agora no 3º ano do médio. Mas na minha época eu achava que tipo, era muito legal. No fundamental, assim, a gente geralmente quando era aniversário, não sempre, mas quando era aniversário, queria todo mundo da sala para comemorar e levavam um bolo, etc e tal. E aí o pai e a mãe, a família da pessoa iam lá e aí comemorava a sala, a professora que tomava conta da turma e os pais aniversariantes. E aí era divertido, muito divertido. Um momento de comunhão, assim, né? Aí esse daqui é um outro tipo de vídeo que também muita gente compartilhou, e é o ex-presidente do Uruguai, né, o Mujica. E também tem a ver com esse conteúdo emocional no sentido de passar uma mensagem, né, de passar um ensinamento. Solo trabajar. Hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Que uno puede jugar fútbol, otro pescar, otro investigar una molécula, otro el arte, qué sé yo. Somos distintos. Pero tener una causa, tener una pasión, y eso lleva tiempo. Es una filosofía de la vida. La filosofía no está de moda porque no se cobra. Pero hay demasiada felicidad en el mundo. No solo pobreza, hay pobreza acá, en el alma. Para sentir las cosas hay que dedicarles tiempo también. Y el problema es en qué gastas el tiempo de tu vida. ¿En qué gastas el milagro de haber nacido? Si no te haces las preguntas, no te preocupes. Y el mercado se va a encargar y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas y comprando cosas y hasta que seas un viejo destruido. Y tú no compras con plata. Compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pero el tiempo de la vida no se repone. La vida es una aventura. E esse tipo de vídeo, assim, acho que também tem essa coisa da comunicação, que dá para se comunicar com muitas pessoas, podem se identificar, né, com essa narrativa, assim, né, com o que ele está falando, né, e essa coisa do emocional nesse sentido, assim, né. Não sei se alguém já tinha visto esse vídeo ou se... Eu já recebi esse vídeo. Então, ele é bem difundido, né. Aí eu trouxe um outro aqui só para mostrar que eu acho que é interessante também, porque eu acho que é um tipo de vídeo emocional, mas de uma outra forma. Ele gera curiosidade, assim, identificação, né? Essa questão motivação, muito bem, é isso aí, coisa de familiar, né? Então, aqui, ó. Eu pensei. Peraí. Oh, meu Deus. Eita. Eu pensei, aqui sem fazer nada, e eu vou aprender o inglês. Vou aprender a falar inglês. Aí mas aonde que eu posso achar isso? Meu neto, esse que está ali, esse disse, eu tenho inglês, que a vovó pode aprender. Aí ele até que colocou para mim. O aplicativo o Duolingo. Falei para ele, ó. Então essa aqui, até assim, estragada.
sozinho, né? Aí eu fui anotando assim, para ver o que era supermercado, soja, desculpa. E assim eu fui escrevendo para mim conhecer o que era e qual é as palavras. Só que a minha pronúncia não tem, porque eu não sei, não tem ninguém que me ensina o som das palavras, né? Mas aqui no domingo ainda eles fazem. Tem que falar, mas às vezes dá certo, como eu falo. E às vezes não dá certo. Doctor, médico, escritório, ofício, música, menu, cardápio, favorita, shirts, camisa, ontem, aberta. Não sabia nada, nem uma palavra, nem o que é yes, né? Hoje eu sei que é sim, mas eu não sabia nada. E o crochê para a senhora também é uma terapia? Tudo. O trabalho para mim é terapia. O trabalho, qualquer trabalho. Eu não acho nada difícil, nada ruim de fazer. Tudo eu gosto de fazer. Até eu me admirei de eu mesmo ter pintado isso aqui. Bem bonito. Né? Eu dizer, o passarinho, assim, achei, assim, eu mesmo me admirei que eu pintei. Isso tudo a gente gosta de fazer. Você tá mais Eu digo assim, um passatempo tão bom, que relaxa mesmo a gente fica bem relaxada. Eu não tenho tempo para pensamentos maus. Bom dia, que seu dia seja leve e doce, que traga amor, sorrisos, energias positivas. Então, esse tipo de vídeo, né, que traz esse tipo de motivação, né, tipo ensinamento, né, inspiração, então também esperança, né, vontade de ser assim quando a gente ficar mais velha. Porque tem muita gente que se entrega à velhice, né? Não faz mais nada, a não ser comer e dormir e tomar os remédios. E ela não, ela 84 anos faz bastante coisa. E é o que a Marcela falou, né? Essa coisa da coordenação motora, né? De estar ativa, atividades manuais. Aí, Foi lá e comentou? então, é isso que eu não vi. E depois eu fiquei pensando, parece até publi, né? Eu achei que era publi. Poderiam usar, né? Mas, enfim, eu trouxe, gente, esse daqui é realmente só pra gente passar rapidinho, porque... enfim, não é... Isso tem muitos vídeos, eu acredito que provavelmente vocês já tenham visto, então... mas eu trouxe aqui só para a gente lembrar do formato, né? Essa questão de você fazer uma enquete, de você pedir opinião, você fazer uma comparação, mandar pergunta para o pessoal, para os seus seguidores. É uma forma de você fazer o engajamento, né? Então, esse a gente vai passar rapidinho. Eu trouxe só um exemplo bem simples mesmo, só para... Então, esse daqui é uma cantora, Ana, e aí ela fala, faz uma enquete, né? Gente, lembrando que amanhã, quarta-feira, tem show. Quem que vai? Qual música não pode faltar? E aí eu acho que é interessante porque ela acaba fazendo... Ela faz a pergunta ela lembra do show, ela pergunta para o pessoal, né? Ela pede para comentar qual música que não pode faltar no show. Então, assim, ela acaba fazendo as pessoas pensarem sobre as músicas dela, convidando elas a comentar, que a gente falou do CTA, né? Que é o chamado para ação, né? Fazer a pessoa curtir, fazer a pessoa comentar. Então, são coisas que são importantes para lembrar na hora de vocês fazerem os seus vídeos, assim, né? Eu achei que ela ia fazer assim, ia aparecer com uma maquiagem pronta, mas não foi. Parece, né? Aquelas formas de fazer elipse, transição, né? Então, esse formato, eu acho que é um formato que está bem alta, que é o ponto de vista, né? A gente chama de POV, que é Point of View. É um formato que eu coloco o espectador dentro da situação. Eu não sei se vocês já viram esse tipo de formato. Que ele fala, né? Ele gera pra gente a identificação, a imersão, a sensação de experiência. Então, POV, você está editando um vídeo às 3 da manhã, e aí, sei lá, aparece uma pessoa com sono. Enfim, sempre tem alguma... Eu vou mostrar os exemplos, que eu acho que é mais fácil ver pelo exemplo do que
falando, assim. Mas geralmente tem um tom de humor um pouco, assim, sabe? São bem rapidinhos. Uma curiosidade, por esses vídeos que é feito com os animais realmente estão fazendo isso ou é montagem? Eu acho que depende. Eu vi um cachorro pulando ali no muro, depois um negócio que fala assim. Poxa, Não, esse cachorro aí, ó, tá dormindo e se deitando aí. Você tá sonhando, né? Eu acho que não é isso. Eu acho que foi a oportunidade. A pessoa só viu o cachorro fazendo esse negócio, decidiu gravar e colocou no eu acho que a pessoa já tinha filmado o cachorro e aí pensou, o que eu vou fazer entendeu? Eu acho que é mais nesse sentido, assim. Aí esse daqui, faculdade, hoje não teremos aula. Aqui ele não escreveu POV, tá? Mas é um tipo de POV porque faz a pessoa, como que ela tá nessa situação, né? Então, faculdade, hoje não teremos aula. Eu sozinho na sala porque silenciei o grupo do WhatsApp. São coisas bem rapidinhas, assim, mas essa coisa de gerar identificação é bastante inteligente também, porque você acaba compartilhando com outras pessoas ou você mesma, né? Vocês podem olhar também várias páginas de meme, tem muito isso de você se ver ali. E acho que muitas pessoas gostam disso, porque às vezes falam, nenhuma experiência é individual, nenhuma experiência é única, né? Tem essa coisa, então, pobre, você não tem autocontrole. Você vê, uma coisa simples assim, né? Parece bobo assim e a pessoa vai conseguir ter visualizações, vai conseguir ter distribuição, vai conseguir ter engajamento. Nossa, eu sempre vi esse POV, eu achei que era tipo povo. O povo acha que era... Eu não sabia que ele tinha um significado de point off. Olha, eu achei que era povo. Eu achei que era povo. Olha. Acho que todo mundo acha isso. Nem sabia que era. Tá, eu também, eu não estou falando não. Point off, viu? E realmente é do povo, mas do ponto de vista do povo. Eu achava que era do ponto de vista do povo e você lá. Mas muitas pessoas elas têm me reclamado bastante porque o termo pobre acabou perdendo um pouco de significado. Porque conforme as pessoas realmente não sabem o significado, elas vão gravando um monte de coisa. Porque pobre significa ponto de vista mesmo. Então, por exemplo, esse pobre do autocontrole não é exatamente um pobre. O ponto de vista mesmo é uma situação, é um kit. Mas o da faculdade, por exemplo, é realmente um ponto de vista. É o seu ponto de vista quando está determinado tipo de situação. Então, se você está aqui, você está vendo, o que você vê é isso. Exato. Agora, o outro do autocontrole, por exemplo, não pode, é uma skit. Mas... Skit é? Skit é basicamente um cenário que você cria em cima de alguma coisa. Então, eu vou criar uma história, um roteiro, e eu vou criar algum conteúdo em cima disso. Por exemplo, aquilo que a gente fez, lembra aquele que você fez da escada com as meninas, etc e tal? Aquilo foi uma skit. Então você criou uma narrativa, você criou uma história e você criou um cenário em cima disso. Então essa seria basicamente uma skit. É um cenário que você grava em cima. Aquilo ali, o último, foi uma skit. Mas o ponto de vista é realmente no sentido de, por exemplo, você é meu amigo quando alguma pessoa fala alguma coisa muito errada. Aí a câmera tá aqui, eu olho pra câmera assim. Então é o seu ponto de vista, o que você está vendo. E na verdade no cinema, a gente quando fala tipo de plano, né, que é POV, você coloca a câmera como se fosse o seu olho. Né? Então, por exemplo, a câmera estaria posicionada aqui, viraria assim para você e significaria como se fosse o meu rosto, né? Tipo a minha... Mas é isso, tipo, foi apropriado. Você utiliza sem saber o que é. Realmente você vai passar povo. Você vai falar povo que estavam usando povo, eu acho que é isso. Então, eu achava que era tipo uma gíria. Eu também. Olha, eu não sabia que tinha essa ideia, assim. É que nem gag, né? Tô gag. Eu não sabia nem como é que fala, porque como eu li, aí eu mandei para uma amiga minha, eu falei, desculpa, eu tô com vergonha de perguntar. Eu falei assim, mas o que é gag, né? Aí eu não sabia nem como é que se escrevia, porque como eu só tinha lido, eu falei, mas é gag ou gag? Então é isso, às vezes a gente lê um negócio, mas não sabe, assim, né? Mas também as pessoas usam uma gíria que vai se espalhando, né? Não tem que usar como gíria, porque a pessoa fala, gag. Gag significa literalmente engasgo em inglês.
achei que era tipo, chocada. Não, então, porque quando as pessoas fazem alguma coisa muito chocante, você meio que engasga, assim, você Ah. pra trás. Então aí as pessoas, por exemplo, a palavra cringe. A palavra cringe significa literalmente vergonhoso ou vergonha em inglês. E aí quando trouxeram aqui Obrigada por me traduzir isso, porque eu todas as vezes meus filhos falam e a mãe não sabe o que é isso. Então, você não sabe se estão te xingando, se estão te elogiando, né? Obrigada. Isso significa vergonha ou vergonhoso em inglês. E aí as pessoas pegaram essa palavra em inglês e trouxeram aqui pro português e usam no meio das frases. Só que como vai se popularizando muito, se transforma um pouco, acaba tendo um novo significado. Mas a palavra gag significa engasgo. Então, quando você fala eu tô gag, por exemplo, seria eu estou engasgado, Olha. mal conjugação do verbo. Pelo menos as pessoas usam na hora certa, né? Tipo assim, quando você fala uma coisa que ela chocante, a pessoa fala. Tem o gag de la gag também, né? Nossa, eu nem sabia disso daí agora. Eu sei desse do gag que a gay usa muito, né? A gay usa muito, eu falo. É mais gay também, eu acho, né? É mais do... É do Vale. O Vale usa muito pra falar. Agora eu vou saber, vou chegar já só Salve, Gags. gags. Bom, aí... Não sabe usar. Ninguém bater leque, né? Você conhece a Marcela? Só amigo do Marcelo, eu sei. Bom, gente, aí o fundo verde, não sei se vocês sabem, né? No cinema é muito utilizado também em programas de televisão, né? Antigamente o canal, a parte da previsão do tempo, né? Que a pessoa tá mostrando, então tá do mapa, né? Eu acho o máximo aquilo, porque eu não consigo entender como que ela consegue fazer Falar sempre. Porque tipo assim, ela tá olhando ali, ela tá apontando ali. Ela tá olhando o retorno. É porque como é um fundo verde, não tem absolutamente nada aqui na frente dela. Então ela olha o retorno porque aparece uma televisãozinha na frente dela que volta pra ela depois. É assim que funciona no jornal. Então, tipo, você consegue ver na televisão que tá do seu lado que as pessoas em casa estão vendo. Mas você não vai ver ela na posição contrária? Se você tá aqui, ela vai estar ali. Você olha, então, basicamente, se você apontar aqui, você vai ver o seu dedo apontando para o Amapá, por exemplo. Então você sabe que se você descer para cá, vai estar em São Paulo. Então você vai olhando. E tá bem treinada, né? Treino mesmo. Então, você vai lá mostrar a primeira vez, você vai apontar e falar. Aí eu fico você olha pra frente, eu tô me olhando aqui, mas eu tô vendo o negócio aqui, mas... É o treino. Então, daí, esse daqui é a questão do fundo verde, né? Que permite colocar imagens ou vídeos atrás da pessoa. Aquele vídeo... Pode falar. Esse também usa um azul, né? Que é o chroma key. Então, o que eu tô falando é chroma key também, o verde, né? É que a gente chama de geralmente fundo verde, que era o mais utilizado, mas pode ser, acho que qualquer cor, né, gente? É o que você vai tirar. Você vai usar uma cor que não coincida com outras cores que estejam no ambiente. Que tem no então, o ambiente. verde é uma cor que você não tem nenhum verde no rosto, nada, é mais fácil recortar. Mas às vezes eles usam vermelho, às vezes azul. A verde é mais comum mesmo. Depende do... Mas se você usar cor de pele, ferrou, né? Se você for vestido de verde na filmagem, também. Já tem uma sombra verde, você vai ficar sem olho. Aí você fica assim. Exatamente. Uma mulher, ela era meteorologista também, ela tava falando sobre o negócio. E aí tava, tipo assim, todo o mapa, assim, meteorológico, e ela tava vestida com um conjunto verde, então ela tava só a cabeça flutuando, assim. Nossa, que engraçado. Tava fazendo a reação. Ninguém avisou, O figurinista foi mandado embora. Né? Bom, daí esse formato é utilizado, né, para comentar notícias, referências, imagens. A gente viu aquele react, né, do cachorro lá, que era imagem de fundo. Aí eu trouxe 2 exemplos aqui, mas eu vou mostrar só um, tá, gente? Que depois eu me arrependi do outro, que é meio chatinho. Mas já que vocês já conhecem também... Só tem um problema nessa lista. Não tem o queijo barato, minha gente. Cadê o queijo palha? O queijo mussarela, porque assim, né? Grana matando. Gruyère, complica ainda. Tem até o parmesão, mas assim, isso aqui ou tem que ser aquele, faixa azul. Porque a gente que é intolerante à lactose, a gente é intolerante à intolerância. A gente gosta de viver perigosamente, né? Eu até pintei. Essa dica tá muito falsa. Agora, se eu for levar em consideração o centro, que a gente gosta de viver no limite. Acho que é legal falar, a gente vai ver na parte da estrutura, mas essa questão do título é interessante de trazer nos vídeos. Como que é feito?
Também não sei. Ele já não tem lactose. Já não tem lactose, né? Ela fala naturalmente porque assim, esse que ela falou, mussarela, eles existem sem lactose. Mas é outro processo que é feito para tirar a lactose. Ah, tá. Agora, esses são naturalmente sem lactose, não precisa ter essa técnica sem lactose. Menos saboroso. Aí ela falou, buscados, né? Tem esse processo, Não né? tem naturalmente. Enfim, a gente vai ver que o texto ele é importante, né? Que a gente chama de hook, né? O hook geralmente é o texto em que a gente apresenta o vídeo, é o texto que você vai bater o olho e vai saber sobre o que ele é, né? E aí a gente vai ver depois a importância dele, né? E isso vai fazer parte do exercício também que vocês vão fazer. A gente vai ver melhor, mas enfim. Professora, sobre esses vídeos que eu estava analisando, eu assisti algumas aulas de EAD, e aí eu fiquei analisando a gesticulação, né? Que quando a pessoa fica muito com a mão parada, você fica assim, que chato, né? E quanto é a importância dessa gesticulação quando você está falando durante o vídeo, né? Eu acho que com uma comunicação mais dinâmica, né? A pessoa conversa, ela está falando de uma coisa, ela fica assim, ó, fica uma coisa monótona e chata de assistir. Aí quando você gesticula, já fica uma coisa mais interessante, você fica tipo assim... Eu acho que tem uma questão também do movimento, assim, né? Como se fosse uma pessoa que está no palco, né? O movimento de palco, assim, né? Eu acho que também concordo com você. Eu acho que tem... Esse negócio é como se fosse presencial, né? O presencial é muito de movimentação. Aí quando você fica muito assim, você fica uma coisa tipo chata. Parece um robô, né? E também uma coisa que a gente vai falar, né? Por exemplo, nos vídeos, muitas vezes, não sei se vocês já repararam, mas tem um corte de silêncio, né? Então, por exemplo, e também essa coisa, por exemplo, eu falei, né? Nos vídeos, nos Reels, por exemplo, a pessoa fala uma coisa e tem uns cortezinhos, assim, né? Picados. Eu não sei se vocês já repararam. E aí, os vídeos dificilmente vão ter vídeos que as pessoas falam esse tipo de coisa, tipo, né? Geralmente tem esse corte para ficar mais dinâmico também e também para tirar um pouco de gasto de tempo do vídeo, né? Então, é uma coisa que também a gente vai falar na parte da prática, porque talvez vocês possam fazer para experimentar, né? Para exercitar. A questão das listas e tutoriais, né? Que eu tinha citado, que geralmente gera bastante compartilhamento e salvamento, porque tem pessoas que acabam aprendendo alguma coisa com isso, mas também a questão da informação rápida, conteúdo útil, aprendizado direto. Eu acredito que vocês já tenham visto esse tipo de conteúdo, né? Que é um tipo bem... Então eu trouxe 3 aqui, porque é interessante, uma das coisas que a gente vê quando a gente pesquisa sobre isso, é que às vezes é interessante você mostrar o resultado, né? Como a gente tinha falado, e depois mostrar o processo, porque as pessoas podem ficar curiosas, elas já veem o resultado, que fica bonitinha a comida, por exemplo, e aí elas querem, que aqui é a questão do tutorial, né? E aí elas vão querer ver como é que faz. Então isso aqui é uma parte importante, interessante. Aí aqui, por exemplo, de um geriatra que dá 5 alimentos que todos devem comer, e aqui é um outro, mas eu acho que eu vou passar só 2, só pela questão do tempo, para a gente não deter tanto. Muitos médicos estão fazendo agora conteúdo, agora que eu vi esse nosso geriatra, eu vi um neurologista que ele estava postando assim, você que gosta de bater bolo, aí ele batendo bolo. O doutor Ricardo Core. Olha, isso aqui, eu não sabia que homem também pode estar com candidíase. Aí eu fiquei assim, poxa, homem também, tipo assim, nem sabia disso. Aí ele faz vários conteúdos, assim, tipo assim, moda a ver aí. Olha, você que gosta de não sei o que lá, ele vai usando a coisa da comida, já para trazer isso. E aí eu vejo que está crescendo assim, os conteúdos, os médicos estão usando as redes sociais e é uma forma de se comunicar assim, mais amistosamente com as pessoas, né? Porque somente os homens, eles não cuidam muito bem da saúde da mulher aqui. E também esse caso, né, que você falou é o Dr. Ricardo Core, que ele é de Uberlândia, que ele usa bastante, muitas metáforas, porque, por exemplo, você não pode falar, sei lá, anos, sei lá, no Instagram. Então, por exemplo, aí ele fala rosquinha, rosca, sei lá. Você gosta de molhar rosquinha no leite? Então tem vários. Eu pensei em trazer, mas eu achei que não era o caso pra aula. Mas... É engraçado, já porque assim, aí a gente começa a curtir, aí começa a aparecer mais, né? Ele vai mostrando os conteúdos daquela pessoa, né? E é muito legal, né? Porque ele é educativo, mas ao mesmo tempo é muito criativo, né? Então eu acho que ele é bem...
desconto. Querendo ou não informar as pessoas. Informa muito bem. E às vezes algumas pessoas têm vergonha até mesmo de perguntar ou de procurar um médico e ele passa um vídeo descontraído que, putz, eu vou... Fala de SUS também, ele fala de várias questões assim que são interessantes, são bem úteis. Então, mas eu achei melhor não trazer, mas eu acho muito legal. Pasta de morango precisa fazer assim. Melhor jeito de comer, eu achei uma delícia. Pega um morango bem bonito, faz um buraco com a faca e tira o topo. Agora pega uma embalagem, coloca eles com o buraco virado para cima, completa cada um com leite condensado, leva para congelar. Na verdade. O bom do morango é que ele é baixíssimo em calorias, que colocando esse pouquinho de leite condensado, dá para comer bastante, além de ficar muito bonito. Com certeza é uma coisa que eu compraria na rua. Um pouquinho de leite condensado, ela colocou no negócio inteiro, né? Ele é baixo, baixa a ele ficou baixa caloria. Baixa caloria, gente. Pode comer à vontade. Chocolatinho ali por fora. Tira o morango, coloca o leite condensado. Como se fosse chocolate com leite condensado. Mas eu não sei se vocês repararam, mas só assim, ela faz bastante o corte, né? Eu acho interessante, tipo, essa coisa de mostrar vários ângulos diferentes, né? Pra deixar mais dinâmico. Você vê que as falas estão bem cortadas, assim. É isso que ela não faz isso. Ela é bem cortadinho, ó. Coloca eles com o buraco virado pra cima, completa cada um com leite condensado, leva pra congelar. Na verdade. Aí essa parte, sim, ela demora um pouquinho mais. Só que eu acho que é interessante a gente pensar o ritmo pro Reels é muito importante. E essa diferença de ângulos também, de você não ficar a mesma imagem, né? É isso, não tem uma regra, mas eu acho que para vocês pensarem em estratégias, né? Ela usou o ambiente da cozinha, né? Em pontos, colocou no clipe, aí ela pegou um ponto aqui, mas tudo dentro da cozinha, não colocou assim, aqui e depois colocou na sala. Essa criatividade no próprio lugar, né? Às vezes é interessante também, uma dica, por exemplo, ter um tripézinho, né? O tripé você pode comprar na 25, muitas dessas barraquinhas que vendem coisa de capinha de celular e tal, vende tripé. Eu comprei um tripé que ele é pau de selfie. Então eu fiz meio que um ensaio fotográfico com um look de balé que eu tenho lá no Parque da Poeira. E aí eu fiz umas fotos assim incríveis que deu super engajamento no Instagram, mais de 3.500 visualizações. Caramba! E tipo assim, eu fiquei assim, poxa, nossa, eu postei sem pretensão e foi o meu conteúdo que mais engajou assim, as pessoas comentando. A gente me vindo perguntar, quem foi que tirou essas fotos? Tipo assim, eu. Você tem um botãozinho, que né? aperta, então você vai fazendo as poses e vai clicando, tipo, muito bom. É muito legal, né? E às vezes é um bom investimento, eu acho, muito, assim. Porque não é tão caro. E o pau de selfie eu acho ele legal também. Eu também tenho usado para um outro trabalho que eu faço, que é de edição e filmagem, porque o pau de selfie você consegue, às vezes, estabilizar um pouco mais do que você ficar segurando e treme. Você fica dando assim, né? Aí você consegue... Então, assim, e o pau de selfie é isso, né? Ele também se transforma num tripézinho. E tem também aqueles que são ring light, né? Que é com a luz em volta do tripé. Eu acho que são, né? Para vocês que querem fazer mais vídeos para as redes e tal, são equipamentos que podem ser um bom investimento, assim, sabe? Esses microfoninhos também, tem uns que eles usam que é de aquela lapela que você meio que cola, assim. Mesmo. E ele tem aquele bem LGBT, que tem um fino, assim. Eu adoro também. Eu acho que é importante a gente ter esses... Eu vou colocar rapidinho, esse só para realmente... 5 alimentos que todo idoso deveria comer e não só todo idoso, mas você também deveria comer todo dia e eu como todo dia. Primeiro, ovo. Comer um ovo com clara e pelo menos uma gema por dia. É muito legal comer mais do que uma gema por dia, mas o ovo ele é rico em albumina, uma boa fonte de proteína, e a gema é rica em colina, que é excelente para o cérebro. É muito bom comer um ovinho aí todo dia. Número 2. Aí, gente, só para falar dos elementos aqui, né? Por exemplo, o texto, né? Que é o hook. É o hook que a gente vai ver, que, por exemplo, você bate o olho e você já vai saber o que ele vai falar. Porque às vezes você está passando, se você não sabe sobre o que muito facilmente você não vai se interessar. Tipo, então, assim, você colocar um texto que seja legível, que ele consegue sintetizar sobre o que é o vídeo, é mais fácil que as pessoas que estão scrollando, né, que a gente fala que estão passando, vão se deter ao seu vídeo. A questão também é que ele coloca a legenda é super importante, porque a legenda, se a pessoa tiver
e que colina. Se a pessoa tiver com o som desligado, né, ela consegue entender sobre o que é também, consegue ver o vídeo. Então eu acho que é interessante lembrar isso da legenda, que ela esteja... Porque às vezes você não gosta de ouvir o que está, porque alguma coisa muito alta, aí você fica assim, não quero ouvir. Você ouve a cena e lê. Isso que eu reparei também que ele começa a falar que ele tá falando para idosos. Então acho que a letra que ele usou, ele deixou maior, que é para pegar esse público também, né? Que às vezes não enxerga também. Exato, eu também acho que tem relação, assim, de você pensar para quem que você está falando, né? Mesmo que você possa... Celulares, né? Celulares com a tela mais... Claro, o formato do texto é maior. É maior e também no próprio celular, assim, que você pode também arrumar na acessibilidade, né? Mas se você puder fazer... Já vem com a configuração já pronto, né? São super complexos, né? E, enfim, só pra gente pensar isso, esse daqui... que ele colocou imagens também pra meio que ilustrar, né? Que eu acho que é interessante. Então, assim, pensar nesses elementos que possam enriquecer o seu vídeo, né? Aí aqui eu trouxe um outro que fala de métodos para você dobrar sua roupa. As pessoas não sabem que existem várias maneiras de dobrar as roupas. Método de dobragem... Aí vocês podem ver também a velocidade da imagem, né? Esse aí é bom, hein? Eu acho que, por exemplo, ele também usa aqui a legenda, né? A velocidade do vídeo para caber mais elementos, né? Usada para meias. Depois que você aprende essa técnica, nunca mais vai perder a outra meia. 2. Dobrar o casaco acolchoado. Primeiro dobre as mangas e parte da peça. Depois vire e dobre ao meio. Por fim, forme um retângulo. 3. Método para dobrar um suéter de lã. Dobre em 3 partes de baixo para cima e depois traga os 2 lados para o centro. Fica bem organizado e fácil de guardar. 4. Método rápido para dobrar uma camiseta. Segure 3 pontos marcados e sacuda. A peça fica dobrada em um instante. Até os mais preguiçosos vão querer tentar. 5. Método para dobrar uma camisa. Segure também 3 pontos, puxe e solte. O resultado fica perfeitamente alinhado. Se ainda não conseguir, guarde a dica para depois. 6. Método para dobrar roupas de casa. Deixe o desenho voltado para fora. Assim você encontra a peça mais rápido na hora de vestir. Muito prático. 7. Método para dobrar o casaco. Dessa forma, a gola mantém o formato. É rápido e não amassa. Agora você consegue fazer. 8. Dobrar a jaqueta. Traga o capuz para dentro e dobre as mangas para o centro. O resultado parece um livro quadrado limpo e bem organizado. 9. Dobrar o jeans. Esse tipo de dobragem evita marcas e deformações. E ainda permite que a calça fique em pé. 10. Dobrar o pijama. Dobre a parte de cima e a de baixo juntas. Fica fácil de organizar e de encontrar quando quiser usar. A maioria das pessoas não sabe que existem várias maneiras de dobrar. A maioria das pessoas... Eu só não entendi esse começo. Eu também não, na verdade. As pessoas não sabem que existem várias maneiras de dobrar. Mas acho que ele já fez propósito, para entender mesmo. Pode ser. É que você fica curioso, você fala, tipo... Acho que é isso. Você vai lá e vê. É legal esse tipo de conteúdo para quem é organizer, né? Exato. Não tem a gente fazendo, porque mostrando como que se organiza as coisas. E também eu acho que essa coisa, assim, a minha ideia, o meu pensamento é, nossa, até a gente decorar tudo pra fazer, né? São tantos os passos e tantas coisas. As blusas eu já desisti, as meias ainda vai, mas as blusas é muito Eu nem dobro, brincadeira. Eu já volto logo no cabide, Eu abro o armário, jogo tudo. Bom, então tem essa coisa de você querer salvar, de você querer compartilhar, de gerar curiosidade, né? E aí, assim, é isso, né? Da gente pensar a questão de conteúdos que estão presentes nos Reels, né? Essa questão da prova, que é você mostrar o resultado, você falar sobre algo e você mostrar que você consegue, você provar algo, né? A questão de educação, como a gente tinha visto ali, de ensinar algo, ensinar um vídeo. Conexão humana, a questão da educação, não, desculpa, do vídeo emocional, por exemplo, de algo que aproxima, né? O mini vlog. Autoridade, então opinião. A gente vai ver, na verdade, um pouquinho de cada. E a questão da conversão. Então, o que é a prova, né? Que é esse conteúdo que ajuda a construir confiança e credibilidade. Então, o antes e depois, prints, bastidores, resultados, depoimentos, de você mostrar os resultados, né? Você mostrar processos também, né? A educação prática, então, essa questão do tutorial, do passo a passo, um conteúdo que ajuda a transformar os espectadores em seguidores frequentes, né? Aí aqui, autoridade, eu trouxe um para mostrar, que é essa questão de opinião, de análise, interpretação, né?
que ajuda a diferenciar um perfil e gerar reconhecimento, né? Então, uma jornalista que tem um momento dela dar opinião, e eu achei interessante de trazer, porque tem essa coisa do comentário crítico, de sair um pouco do que você espera que a jornalista vá fazer, por exemplo. Tratar com otimismo a queda dos assassinatos. E aqui, por exemplo, a gente pode ver que tem o Hulk, né, que tem algo que você vai entender sobre o que está falando, tem a legenda também, né, enfim. Mulher. Oi? Esse vídeo chegou pra mim muitas vezes. Pra mim também. Nas ruas, quando dentro de casa se torna um lugar ainda mais perigoso. Quando, no mesmo dia, no mesmo país, noticiamos que um ex-companheiro se sente seguro e legitimado a sequestrar e jogar a mãe da sua filha de um penhasco. Era para ser mais um feminicídio, entre tantos que se confirmam todos os dias, se não fosse uma vítima que resistiu pendurada por 24 horas numa árvore. Em que medida reduções numéricas de violências endêmicas no Brasil trazem de fato boas notícias? Continuamos na mesma encruzilhada. Foram 3.642 mulheres assassinadas em 2024. Não dá para falar em boas notícias quando os valores que estruturam essa sociedade continuam a permitir que mulheres sejam tratadas como coisas e alguns homens se sintam donos dessas coisas. Quando casos de negligência e abuso sexual contra meninas e idosas dentro de casa lideram ocorrências que acontecem aos milhares. Foi isso que o Atlas também nos mostrou hoje. O que não estamos fazendo nas escolas, dentro da nossa casa, nas delegacias, nos tribunais. As notícias ainda são da convivência com uma brutalidade, com uma incivilidade, com uma barbárie cotidianas. E nesse lugar, como eu sempre falo aqui, ninguém está realmente seguro. E é interessante, assim, né, que a gente fica numa altura muito direcionada, assim, com os olhos dela, né, essa questão do brilho nos olhos dela, tem algo emocional também aí, né, eu acho que esse tipo de vídeo, ele também é muito interessante, assim, né, e ele traz um discurso, uma mensagem de opinião, mas também de crítica, né, pode falar. Eu achei interessante essa questão da autoridade, dessa forma, porque a gente estava comentando aqui no intervalo, que eu até pensei, vou fazer um conteúdo desse, já vou postar. É que eu fui pra Marcha para Jesus no feriado. E aí vinham pessoas, tipo assim, do outro lado da avenida e vinham me cumprimentar, tipo assim, eu falava assim, Jesus te ama, tipo assim, outros já passavam, tipo assim, orando assim, sabe? Nossa. E aí eu fui com um look bem caracterizado que é da bandeira da marcha trans. E aí eu fui com um vestido, né, bem maquiado, são maquiagem, porque é um colar de pérolas, belíssima. E enquanto uns passavam, você tá linda, morava o coraçãozinho, vinham outros criticar. E aí a gente vê como as pessoas, elas acham que seria legal fazer um conteúdo desse, informando, tipo assim, não, tudo bem que as pessoas estavam lá mesmo, tinha gente me criticando, mas também tinham pessoas que estavam se apoiando, tinham pessoas gays também lá, tinham pessoas sapatão, tipo assim, que estavam, né, mais, tipo, nada, mais, né, mais neutras e também tá tudo bem. Mas aí vê a importância também, a gente, às vezes, questão a gente se isola muito, né, não vou perder esse caso disso, mas também a minha presença estava impactando algumas pessoas de forma positiva. Falar assim, poxa, nossa, uma pessoa trans aqui na marca, tipo... Ajuda até a transformar, né, a dar espaço para outras pessoas se sentirem... Exatamente. Você pode abrir um espaço, abrir um caminho para outras pessoas que talvez não tiveram coragem de ir por achar que iam ser julgadas, né? E também para as pessoas que estão ali vão ter que sim saber lidar com a diferença. Se elas não são trans, mas elas vão entender que elas vão conviver, né? E foi a primeira vez que eu fui para a marcha bem caracterizada mesmo, sabe? Porque eu tinha até parado um pouco de tempo de ir. E aí, geralmente, o look da marcha é o quê? Uma camiseta. Então, tipo assim, é uma coisa que você... Não tem gênero, você não consegue... Exatamente. Eu não. Foi todo mundo com a camiseta azul da marcha e eu fui toda de rosa. Então, tipo assim, na hora que eu chegava, tipo assim, todo mundo ia fazer assim, ó. Destacou, né? Ainda mais eu fui de moto, né? Pô, já pensei, pô, tinha uma rosa de moto. Aí, então, todo o trajeto, eu fui passando por dentro do mercado. Aí, tipo, essas pessoas já, tipo assim, sabe? Onde eu passava, já parava a cena assim. Então, também a minha presença, também ela gera uma transformação. Todos nós somos energia, né? E por mais
Mas que a minha amiga perguntou assim, que isso, como foi isso pra você? Porque ao mesmo tempo que viam pessoas assim, nossa, tá lá, que legal, mas também tinha aquelas pessoas que, tipo assim, Jesus te ama, não sei o que lá. E tipo assim, é incomum, né? Porque você fala assim, poxa, a pessoa lá do outro lado, ultrapassava a minha multidão pra vir falar comigo, tipo assim, deu vontade de falar assim, poxa, você tá perdendo seu tempo pra me perturbar. Eu aqui adorando a Jesus e você veio me perturbar, tipo, sabe? Mas pelo contrário, eu fui ao contrário daquilo que estavam. Mas talvez eu tava sorrindo, tava dançando, tava alegre, sabe? Alegre por estar ali e por realmente me falar assim, mano, eu sei quem eu sou, não preciso você vir. A aprovação dessas pessoas. Vai ser pelo contrário, né? Porque Jesus, ele andava com as prostitutas, com os renegados, enquanto as pessoas estão pregando um amor que é falso. Elas não estão percebendo que elas estão indo contra o que elas acreditam, né? Tem a rede de Jesus. E tem umas três que o pessoal faz, esse negócio que o pessoal engana por conta da intolerância religiosa, mas se você for colocar em alguns cultos, o povo de Deus girando, batucando, e fala assim, oi? Você fala assim, é a igreja ou é um terreiro? O povo faz essas três justamente por quê? Porque querendo a igreja acaba atacando tudo que difere daquilo que é a religião deles, né? E tem algumas pessoas também que fazem conteúdo falando, tipo assim, em anos de história, de civilização, a gente vê quando que o cristianismo devastou a população. A gente vê época de bruxa, tudo aquilo que era contrário, aquilo que era, né? Aqui, a escravidão também, então, pedofilia que é encoberta, os pastores que são milionários também. Então, tipo assim, a gente vê diversos, mas são o quê? Sempre que abafados, que nunca dá aquele golpe. Não a gente quer. vê a interferência até na política. Nossa, quanto demais. mais políticos evangélicos, tá vendo? Então, quantas coisas estão, várias coisas estão se retrocedendo. Eles usam a igreja pra se blindar, assim, né? Pra parecer que são bonzinhos, né? Só pra matar, pra fazer feminicídio, que também tem mulheres pastores que apanham, que são traídas. Fizeram um funk, tipo, com a pastora que ela fala assim, o meu marido ele me traiu, mas e o seu? Tipo assim, tipo, mano, fizeram uma paródia, menina. O povo que é LGBT já adorou, né? Fez uma festa essa paródia aí. Porque ela falou, tipo assim, meu irmão, você imagina, no meio do culto. O meu marido me traiu, e cadê o seu? Mano, fica assim, ó. Meu Deus do céu. Babado. Não, e se eu não me engano, o marido dela era pastor também, né? É, pastor também. Cadê o seu? Aí tinha outro que falou assim, você não dá o dízimo, você não dá a oferta, então não vai cagar na igreja, vai fazer na sua casa. Que tipo assim, meu Deus, umas coisas que eles fazem. E como tá indo tudo para as redes sociais, filho, o povo detona. Que é umas coisas assim totalmente sem noção. Realmente. Gente, vamos voltar então só pra gente terminar, pra gente ir pra parte da prática, né? Que vai ser rapidinho. Então aqui, a gente falou bastante já disso, mas só para fechar isso daqui, né? Que o formato base chamar atenção rapidamente, entregar informações em blocos curtos, né? Como eu falei, terminar com uma ação clara, porque esse formato vai também ajudar na questão da distribuição. Então o hook, por exemplo, que é aquele textinho inicial que eu tinha mostrado, ele é um gancho inicial. Ele funciona como título do vídeo. Ele precisa fazer a pessoa parar de passar o feed e ela ficar ali, né? Então, os bons hooks, eles geram curiosidade, mostram erros comuns, prometem solução, causam surpresa. Então, por exemplo, você está errando nisso, ninguém te explica isso. Esse tipo de coisa, né? Você vai conseguir entender sobre o que é o vídeo e ficar com uma curiosidade também. Então, a gente vai ver um pouquinho mais e também vai utilizar isso na nossa prática. A conversão, né, significa transformar interesse em ação. Então, quando você incentiva os comentários, compartilhamentos, seguidores, mensagens, cliques, participação, que a gente chama isso de CTA, que é o Call to Action, chamada para ação, que não significa só vender, mas também significa orientar o público. Eu trouxe um vídeo, vocês podem ver rapidinho, só porque é uma forma bem inteligente, eu acho, de fazer as pessoas engajarem. Quer ver? Se você perdesse a sua memória e tivesse que confiar em uma pessoa para lembrar a versão mais verdadeira de você, quem seria essa pessoa? Quem é a pessoa que conhece a versão mais verdadeira de você? Não é a pessoa que te conhece há mais tempo,
o que eu achei interessante nessa questão do CTA é que ela vai falando, né? Quem não sei o quê, quem não sei o quê. Pode falar. Se eu perdi a memória, eu não vou saber, né? É. Se eu perdi a memória, vai ser difícil saber quem é que vai me lembrar. É. Realmente. É. Eu tô aqui me perguntando quem. Se você vai perder a memória, você vai mandar esse vídeo, você vai mandar pra alguém. É. E você vai falar, e aí você esqueceu. Aí você vai lembrar que você mandou pra aquela pessoa? É, realmente. Eu faço isso aí, a inteligência artificial. Perdi a memória. Eu achei que ela ia mandar pro chat GPT. Mas sobre esse vídeo aí, me lembrei de uma coisa também. No final do ano passado, no Natal, apareceu pra mim um vídeo de umas pessoas mostrando. Era tipo um livro que você dava pros seus pais, pra sua mãe, sei lá, pra alguém que você gosta, pro seu filho. E aí, nesse livro, era tipo um livro de perguntas. Assim, como que foi a sua infância? Como que foi a sua adolescência? Pra pessoa, tipo um diário, pra você escrevendo. E aí, eu achei super importante porque, assim, eu comprei esse livro pra dar de presente pra minha mãe. Chama Mãe Me Conta Uma História, né? Eu também isso já dei para mesmo. meus avós. Mãe Me Conta Essa História. Aí tem versão pai, versão vô. É igual aqueles de fazer na escola, de que você ia passando. Só que por que eu achei interessante? Porque eu peguei o livro e antes de dar pra minha mãe, eu vi as perguntas que tinham lá. E muitas das perguntas que tinham lá, eu tipo, nunca tinha perguntado pra minha mãe. E o meu pai, ele já faleceu. E aí eu pensei comigo, eu falei assim, nossa, eu nunca vou ter oportunidade de saber a resposta do meu pai. Mas a minha mãe ainda tá aqui, então a minha mãe eu consigo extrair essa resposta dela. Então, assim, eu acho super importante se você ter esse vídeo, me lembrou esse livro. Você ter esse contato, porque às vezes realmente você não vai ter memória, ou você não vai ter como extrair essa memória dessa pessoa. Com certeza. E também essa coisa do livro, ele fica registrado, né? Então, uma pessoa que te conta. Ela falar que deu pra mãe dela, porque vai chegar uma certa idade, não sei se é o caso da mãe, vai ser o caso da mãe dela, né? Não seja. Mas o meu avô, no final da velhice dele, ele já não lembrava quem era. E ele lembrava as coisas que aconteceu quando ele era jovem, bem, que a gente nem sabia quem eram as pessoas que ele contava e aquilo que ele estava vivendo ele não lembrava. Então esse livro é interessante, porque ela pode registrar, porque vai que lá na frente aconteça da pessoa realmente esquecer a memória, tem isso registrado. É uma coisa bem interessante. É legal, gente. É muito legal. Tem uns negócios pra gente. Vende na Amazon. Colocar foto, é bem legal. Vende na Amazon, né? Eu comprei na Amazon, mas tem. Foi na Amazon, eu queria na Amazon também. É baratinho assim, né? Bom, gente, então aí como que funciona a estrutura do Reel? Aqui eu tô mostrando um modelo básico para dar uma ideia, tipo, não tem uma regra, tenho certeza que vários dos vídeos as pessoas não necessariamente pensam na estrutura, no sentido assim, que elas seguem a risca, até porque tem muitos tipos de vídeos, né? Mas é interessante a gente pensar nessa questão do gancho inicial, né? Uma abertura forte para prender a atenção imediatamente, para ser atraente, né? Depois pensar num contexto rápido, explicar rapidamente sobre o que será o vídeo, né? Para a pessoa entender por que ela está ali, por que ela vai assistir. Aí você vai dar a informação principal, dica, exemplo, explicação. Depois a prova ou demonstração, mostrar resultado, exemplo, aplicação prática. E depois essa questão da chamada para ação, né? Falar para a pessoa comentar, salvar, compartilhar, seguir. Então, pensar um pouco nessa estrutura pode ajudar a organizar o vídeo, porque quando você vai fazer o vídeo, você tem pouco tempo, né, para mostrar. Então, eu acho que quanto melhor você se programar, melhor você consegue comunicar. Então, ao invés de você escrever um texto longo, dividir em frases pequenas, pensar em cortes rápidos, organizar uma ideia por vez, né? Então, contexto, dica, exemplo, ação final. É interessante pensar também sobre o que você quer falar para você pensar o ritmo, né, do seu vídeo. Aí na edição, uma boa edição, ela não significa uma edição complicada, mas é legal você pensar no ritmo, na clareza, um áudio bem compreensível, né? Se você quer colocar, por exemplo, uma trilha sonora e uma voz falando alguma coisa. Você tentar deixar, né, que a voz se sobressaia para a trilha não atrapalhar a voz, né? Então, esse tipo de coisa, de você entender bem os elementos do que você quer no seu vídeo e como você editar.
né? O que a gente estava falando da questão da legenda, uma legenda legível, porque às vezes o pessoal meio que faz uma coisa só por fazer, né? E nem pensa se a legenda está correta, se está dando para entender, se está numa altura boa. Às vezes ela acaba ficando meio tampada, então às vezes é legal deixar um pouquinho mais para cima para ficar mais evidente. Tudo isso eu acho que é importante, porque se você tem um cuidado com o seu vídeo, você com certeza vai atingir mais pessoas que vão conseguir entender a sua mensagem, né? Que é isso, o objetivo é manter a atenção durante todo o vídeo, então tem que ser um vídeo que seja bem feito, né? A questão do ritmo e da retenção, né? Que a retenção depende do ritmo, então a questão de cortar as pausas, trocar o enquadramento, usar zoom, alternar imagens, mostrar resultado rapidamente, né? Como a gente estava falando, a questão do vídeo muito lento pode fazer com que as pessoas percam a atenção, né? Se desinteressem. Aí a questão que a gente falou do texto, né? Que é importante, eu vou passando meio rápido só para a gente fazer a parte prática com mais calma. A questão do hook, né? A questão da capa também. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um reel, a gente escolhe qual que é a imagem que vai ficar parada ali no feed, né? Legal a gente usar alguma imagem pensada, porque senão se você deixar ele fazer automático, você pode aparecer uma imagem meio ruim, né? Então, você fazer, por exemplo, no Canva, você pode colocar capa reel, por exemplo, e aí você cria uma imagem, pode colocar um texto grande, para você ter ali, para você compor o seu feed de uma melhor maneira, de melhor jeito, né? Aí aqui, a parte prática que eu vou falar é o seguinte, já está na plataforma. Só os vídeos que não aparecem porque estão no PDF, mas são os vídeos de exemplos dos Reels, né? Eu acho que não é tão... Se vocês quiserem, eu coloco, mas... aí, gente, a minha ideia é o seguinte, vejam o que vocês acham. A gente está em 3, 6, 7, né? O que vocês acham? A gente poderia fazer 3 grupos? Tá. Tá. 2 grupos, né? Pode ser? 3? Ou vocês preferem? Vocês que sabem. Pode ser 2 trios, então? Aí, gente, é o que eu falei no começo da aula. A minha ideia é que todo mundo tenha experiência de editar. Então, quem não se sentir à vontade ou quem falar que não sabe muito, por favor, agora é uma chance de aprender, da gente trocar, né? Eu não quero que vocês saiam daqui pensando, tipo, nossa, não sei nada. Então, a gente senta junto, enfim. Vocês querem... Bom, eu vou falar primeiro as informações e aí depois eu passo a lista e vocês podem começar a fazer, pode ser? Então, a ideia é o seguinte, ó, gente. Vocês vão produzir um Reel em grupo, utilizando um formato, um gancho inicial e um tema. Aí eu vou dar aqui eu vou dar tipo as coordenadas, tá? Só para vocês saberem que depois vai ter certinho. Aí cada grupo vai escolher uma combinação, um formato, um hook, um tema, e o objetivo é praticar retenção, ritmo, edição, narrativa e o uso do editor. Então a ideia é que vocês usem as coisas que a gente falou aqui, sabe? Então, tipo, para não é só pegar e fazer um videozinho e tchau, sabe? O legal é tentar usar os elementos, né? Pensar direitinho. E até mesmo como treino, sabe? Daí a etapa vai formar o grupo, vai escolher o formato, o hook, o tema. Aí vocês vão ter uns minutinhos para vocês decidirem o que vocês vão fazer. E aí vocês vão avisar para falar entre vocês o tema, só porque a ideia é que cada grupo faça um tema diferente, para não repetir. O formato e o hook, tudo bem. Tipo, se você falar 3 coisas que você precisa saber, e aí você... por exemplo, o hook poderia ser 3 coisas que você precisa saber. E o formato, sei lá, tutorial, sei lá. Isso daí tudo bem... Pode passar, obrigada. Isso daí tudo bem repetir. Mas só o tema, por exemplo, que a gente vai tentar fazer diferente só para ter esse desafio. Aí vocês vão produzir o Reel em qualquer lugar que vocês quiserem, aqui perto da sala, na sala. Aí vocês gravam e editam diretamente no Instagram para treinar, porque é o que eu estava falando, a gente já usou o Canva, já usou o CapCut, e aí para a gente variar, a gente usar hoje a edição no Instagram. E aí é isso. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo, né? Formato, antes e depois. Hook, expectativa, realidade. Aí o tema seria trabalho em grupo. Aí ficaria, né? Expectativa, grupo organizado, realidade, caos total.
Aí também a ideia é que vocês usem sons. No Instagram vocês vão ver que dá para vocês adicionarem trilha sonora, né? Mas também sons que a gente insere. Por exemplo, a gente usou aqui da outra vez, eu acho. Enfim, sons, sei lá, campainhas, sons, sei lá, passos, enfim. Tentar deixar complexo, sabe? Não fazer qualquer coisa, assim, sabe? Aí pra gente ter um desafio, né? Fazer o máximo 1 minuto e 30. Pelo menos 3 cortes. Então, tipo, eu não quero um vídeo que seja um plano sequência, que seja um vídeo só. Legal a gente pensar em vários videozinhos, né? Mas pode ser pelo menos 3, para a gente poder pensar como é que é essa junção dos cortes, né? Usar o texto na tela, fazer edição no Instagram, colocar o hook, legenda também é legal para vocês aprenderem como que insere legenda no Instagram. E o CTA, né? Deixe seu comentário, compartilhe, se tiver sentido ter o CTA. E o objetivo é experimentar, entender, praticar. Aí aqui vocês vão, então, a gente pode fazer isso, gente? 2 grupos, vocês 3 e vocês 3. Aí vocês vão conversar entre vocês o que vocês querem fazer, qual que é o formato, qual que é o hook e quais são os temas, né? Então aqui os formatos, né? POV, mini vlog, tutorial rápido, humor cotidiano, antes e depois. Hook, POV, quando você... Esses daqui vocês podem repetir. E não precisa falar o que vocês vão fazer entre os grupos. Mas aí o tema seria legal fazer diferente, para a gente ter uma maior variedade, assim, né? E depois a gente tem um roteirinho, se vocês querem que deixe aqui para vocês... Pode ser. Esse processinho tem um... Tá tudo no Classroom, no PDF. Eu ainda